Deserção cobarde ou manobra política inteligente? Dom João VI, 1767-1826, tornou-se herdeiro da coroa em 1788, ano da morte precoce do seu irmão mais velho, o príncipe Dom José. Em consequência da doença mental que afetou a rainha Dona Maria I, sua mãe, é forçado a assumir o governo do reino no ano de 1792, com pouco mais de 20 anos. A partir de então, na qualidade de príncipe regente, dirigiu o país até à morte da progenitora, em 1816, prosseguindo depois a governação como rei de Portugal, por um período de 10 anos, até ao seu falecimento em 1826. Oliveira Martins, no seu livro História de Portugal, traçou-lhe um retrato pouco abonatório. Passo a ler. Começava por ser disforme, tinha as mãos enormes e uma inchação nas pernas, doença antiga da família. Sofria de vertigens e ataques de melancolia, por padecer de hemorroidas. A má saúde amarelara-lhe a cor do rosto flácido, de onde pendia o conhecido beiço, carnudo, sem vida, peculiar dos Bourbons. Em 1805, ano do conluio interno, conhecido como Conspiração de Mafra, no qual sua mulher, Dona Carlota Joaquina, com a participação de alguns fidalgos e eclesiásticos, tentou substituí-lo no poder, alegando a sua suposta incapacidade mental. Portanto, nesse ano de 1805, os seus padecimentos tinham-se agravado, repetindo-se os delíquios e aumentando com a fraqueza, a timidez e os medos. Deixou de andar a cavalo, temendo cair. Abandonou Queluz por ter visto aí endoidecer a mãe e recear também a loucura. Receava, sobretudo, e sempre morrer. Esse medo trazia-o estonteado e pronto a subscrever todas as baixezas e humilhações. Ninguém, talvez, as sofreu tão grandes. Fim de citação. Para além de ter ficado para a história como um governante de personalidade pouco adequada ao desempenho das suas funções, ficaria associado a uma rainha, Dona Carlota Joaquina, infanta de Espanha, sua mulher, vista como maldosa, vingativa, leviana, adúltera, conspiradora e ferrenha defensora do absolutismo, com quem terá tido uma péssima relação. E, apesar de tudo, 9 filhos, entre estes Dom Pedro IV e Dom Miguel, respectivamente, um filho liberal e um filho absolutista, que se hão de digladiar em defesa dos seus campos políticos opostos. A fuga para o Brasil. Portugal era uma das prioridades do então cônsul, mais tarde imperador francês, Napoleão Bonaparte, que pretendia que rompêssemos a velha aliança com a Inglaterra. Em 1801, declarou-nos guerra. Todavia, foi uma sua recém-aliada, a Espanha, que uns meses depois invadiu o nosso país. A pressão para que fechássemos os nossos portos aos navios ingleses, o chamado bloqueio continental, era imensa. Porém, Portugal, que tinha muitos negócios com a Inglaterra, recusou-se a aderir ao bloqueio. Napoleão intimou o príncipe regente Dom João a obedecer às suas ordens, enviando-lhe no ano de 1807 um ultimato e ameaçando com a invasão. Dom João, a conselho dos ingleses para que não lhe sucedesse o mesmo que ao seu cunhado Fernando VII, que não só foi preso pelos franceses, como viu o trono espanhol ser entregue a um irmão do imperador, decidiu fugir para o Brasil, deixando no reino, para o substituir, uma junta de regência e criando no Rio de Janeiro a capital do Império. O rei sabia que se ruísse a legitimidade dinástica, ruiria tudo, como veio a acontecer mais tarde. Desde o início de novembro de 1807 que o rei tinha saído em segredo de Mafra para outra residência real, o Palácio da Ajuda, à época ainda por finalizar, para estar mais perto das docas. A 29 de novembro, após 2 dias de incerteza devido aos ventos contrários, sob uma grande carga de água, partiu do cais de Belém a esquadra que transportava o príncipe, à época com 40 anos de idade,
e cerca de 15.000 pessoas, em parte a elite do reino, em parte gente do povo, qual Arca de Noé. Raul Brandão, no seu livro El Rei Junot, dá uma imagem de uma partida desesperada, muito caótica e muito pouco edificante. Passo a ler. Na véspera do embarque, isto é, no dia 26, pois o embarque deu-se a 27 e a partida a 29, remexe-se tudo. As roupas, as joias, as inutilidades. Na casa deste, daquele, do lavradio, do anzeja, do cadaval, do alegrete, há gritos, cólicas, desmaios, uma mixórdia de saque e de grotesco, arcas arrombadas, farrapos, lágrimas, desespero. Aferrolha-se e clama-se: depressa, depressa, foge tudo. Foge toda a gente, de representação e de vergonha, fidalgos, ricos, pregadores, poetas obscenos, a corte, as damas frágeis e inúteis, as figurinhas de encanto e as criadas, as pretas, os anões. O drama é idêntico em todas as casas soberbas. Enfardelam-se de mistura objetos indispensáveis, seringas de clisteres, joias, quadros, inutilidades, vergonhas e riquezas. Depressa, depressa! Fim de citação. O escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano escreveu em Os Filhos dos Dias. A Rainha Maria encabeçou a mudança e depois dela foram o príncipe e os duques, condes, viscondes, marqueses e barões, com as perucas e as roupas faustosas que mais tarde seriam herdadas pelo Carnaval do Rio de Janeiro. E atrás, amontoados no desespero, vinham sacerdotes e chefes militares, cortesãs, costureiras, médicos, juízes, tabeliães, barbeiros, escrivães, sapateiros, jardineiros. A Rainha Maria não andava muito boa da cabeça, para não dizer que estava louca de todo. Mas foi ela quem pronunciou a única frase lúcida que se ouviu no meio daquele manicômio: não corram tanto, que assim parece que estamos a fugir. Fim de citação. A historiadora brasileira Lilia Schrauzak dá real dimensão do que se preparava: uma retirada estratégica. Não eram, porém, indivíduos isolados que fugiam à pressa, carregando os seus objetos preciosos, as suas vaidades e receios. Era, sim, a sede do Estado português que mudava de endereço, com o seu aparelho administrativo e burocrático, o seu tesouro, as suas repartições, secretarias, tribunais, os seus arquivos e funcionários. Escoltados pela Marinha Britânica, os navios fizeram-se ao mar, aventurando-se pelo oceano, debaixo de uma terrível tempestade, em direção ao Brasil. Se a esquadra naufragasse, seria o fim da dinastia e, possivelmente, de Portugal, como hoje o conhecemos. Poucas horas depois, as tropas francesas e também as espanholas entravam em Lisboa para prender o príncipe, porém ficaram, como se costuma dizer, a ver navios. Dom João e a corte já estavam a caminho da colónia brasileira. Chegaram à Bahia a 22 de janeiro de 1808, com muito pouca comida e água, os extenuados navios que 2 meses antes tinham partido de Lisboa. 10 anos depois, no ano de 1818, o príncipe seria coroado rei e em 1821 regressaria a Portugal. E no ano seguinte, 1822, o Brasil tornar-se-ia independente. Conta-se que o exército francês, comandado pelo general Junot, chegou a Lisboa num estado miserável. 1.500 homens, famintos e esfarrapados, facilmente derrubáveis. Porém, não só o rei tinha deixado em Portugal uma junta de regência com instruções para cooperar com os franceses, a fim de evitar um banho de sangue, como se achava que o exército de Napoleão era invencível. Disso já tinha dado bastantes provas. Ou que, caso destornassem essas forças invasoras, os franceses haveriam de vir punir todos os que tivessem resistido, e dessa vez com maior brutalidade.
A questão que se nos coloca e que até hoje está por esclarecer é se Dom João VI foi um monarca indeciso e cobarde que fugiu às tropas invasoras de Napoleão ou um rei astuto que deu uma lição de estratégia a Bonaparte e salvou Portugal ao não se deixar aprisionar e mantendo viva a nação no outro lado do Atlântico. O escritor Vasco Polido Valente defende, no seu livro Uma Longa Viagem com Vasco Polido Valente: o rei tinha de fugir e fez bem em fazê-lo. Portugal foi uma das nações que mais contribuíram para a queda do Império Napoleónico, e isso deveu-se à fuga dele, evitando que, como todos os outros soberanos dos países que Napoleão invadiu, ficasse seu prisioneiro, como aconteceu com o rei espanhol e o imperador da Áustria. Dom João VI fez muito bem em fugir, o mesmo que mais tarde fariam o rei da Noruega e a rainha da Holanda perante as invasões nazis, constituindo governos com legitimidade no exílio. O facto de Dom João VI não se ter deixado aprisionar por Napoleão foi um ato de coragem nessa altura e salvou a coroa portuguesa. Será? A pergunta ainda está por responder. Gratidão, fique bem, até à próxima.